Salve concurseiro e concurseira! Hoje eu decidi gravar um vídeo para compartilhar com você alguns dos itens que eu utilizo diariamente na minha rotina de estudos, beleza? Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para você quais são esses itens e explicar o porquê que eles são importantes para mim nos meus estudos. E caso você tenha interesse, você pode adquirir tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo a partir dos links que estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, para a gente começar logo a nossa lista, nós temos aqui o primeiro dos itens, que são os copos Stanley. Talvez você já tenha ouvido falar sobre eles, porque eles estão bem conhecidos, bem populares hoje em dia, mas o que tem a ver um copo Stanley com os meus estudos, né? Com a minha rotina de estudos? Basicamente, para quem acompanha aí o meu canal sabe que eu faço lives de estudos, e nessas lives eu sigo o método Pomodoro. Eu faço 1 hora de estudos e 10 minutos de pausa. E naquela hora de estudos eu tenho que evitar ao máximo sair dali da frente do computador, no caso, para não quebrar aquele meu ritmo de estudos, beleza? Só que eu sinto muita sede, eu tenho o costume de beber muita água ao longo do dia, né? Então, o que é que eu faço? Eu coloco a água aqui no copo Stanley e ele tem um volume bem alto, chega por volta de quase meio litro de água. Então eu coloco minha água aqui no copo Stanley e fico bebendo durante os meus ciclos de estudo. Aí você pode perguntar, mas por que o copo Stanley especificamente não pode ser qualquer copo? Pode. Quais são as vantagens específicas que o copo Stanley pode promover para você em relação a essa coisa de beber água? A primeira delas é que ele é um copo que possui parede dupla de aço com vácuo no meio, o que significa, em outras palavras, que ele não tem transferência de calor da parte interna com a parte externa, o que significa também que ele não transpira. Então, eu posso deixar um copo cheio de água gelada aqui na minha mesa e essa água não vai transpirar, não vai molhar a minha mesa, não vai molhar o meu material didático, certo? Então, essa é uma das vantagens que a gente pode conseguir tendo um copo Stanley. E a outra vantagem também é que, por ele ter essa parede de vácuo e não ter essa troca de calor, ele vai manter a bebida gelada por muito tempo. Então, durante todo aquele ciclo de 1 hora em que eu estou bebendo a água ela vai ficar gelada. E eu posso garantir isso para você, porque eu faço isso todos os dias. Eu pego minha água da geladeira, coloco aqui, e é quase como se eu estivesse toda hora tirando a água da geladeira e bebendo, sem precisar sair da frente do meu computador. Então, é uma grande vantagem para você que gosta de beber bastante água nos estudos, inclusive isso é importante, né? Você ter aí o seu copo Stanley. Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando a versão dele sem tampa e a versão com tampa. A diferença básica, além da tampa, é que o com tampa ele é um pouquinho maior, dá para perceber que ele tem uma geometria um pouquinho maior do que essa do copo sem tampa, e vem com essa base também, além do abridor de garrafa, certo? Mas para mim, especificamente, a principal vantagem de comprar a versão com tampa é porque eu tenho gatos, gatos que colocam a cabeça dentro do copo e querem beber a minha água, né? Então eu comprei a versão com tampa para evitar essa contaminação. Mas se você não sofre desse problema, você pode comprar só a versão sem tampa mesmo, que funciona muito bem. Em relação a preservar a temperatura da bebida, é a mesma coisa, beleza? Então, está aqui à disposição os dois links. Obviamente a versão sem tampa é mais barata, e aí você escolhe aquela que for mais interessante para você. Então, primeiro item da nossa lista, copos Stanley. O segundo item que me ajuda muito também no dia a dia são esses headsets aqui, ó, esses fones de ouvido. Esse headset ele tem várias vantagens. A primeira deles é que ele abafa o som. Eu detesto fones de ouvido de introduzir dentro do ouvido, porque incomoda, dói, e ainda por cima dizem também que costuma empurrar a cera do ouvido para dentro, que pode gerar alguma infecção, né? Então eu não gosto de fone de ouvido assim. Eu sempre uso esses externos, que são ótimos, e ainda por cima são extremamente confortáveis também, além de abafar o som externo. Então se você está na sua casa, costuma ter muito barulho, as pessoas que moram com você ligam televisão, às vezes um vizinho faz um barulho, você com esses abafadores você consegue reduzir um pouco desse ruído, o que vai te ajudar a manter a concentração nos estudos, beleza? E uma outra vantagem também desse modelo aqui especificamente é que o acabamento dessa região acolchoada, tanto aqui em cima quanto nas orelhas, ele é em tecido costurado. Então não corre o risco de ter aquele descascamento. Eu não sei se você já comprou algum headset na vida, normalmente aqui vem com um tecido mais fraco, que com o tempo ele vai descascando, e aí ele vai soltando e vai ficando aqui no seu ouvido, no seu ombro, no seu cabelo, sujando sua casa, entendeu? E aqui não existe, não corre esse risco.
Então, se você quiser adquirir esse headset, o link também está aqui na descrição, beleza? É bem interessante essa opção. Um outro item que tem me ajudado bastante também aqui na minha jornada de estudos é o meu Kindle. O Kindle, para quem não sabe, é um e-reader, é um leitor digital. O Kindle, na realidade, é a versão do e-reader da Amazon, ou seja, o Kindle é um produto, certo? E ele serve para você ler livros numa forma digital. E aí você pode se perguntar qual a diferença do Kindle para um celular ou para um tablet. A diferença é que o Kindle ele não tem reflexo. E no meu caso, esse especificamente aqui, ele não emite luz própria. O que significa que ele simula a visibilidade das letras como se eu estivesse efetivamente lendo no papel. E isso reduz muito o cansaço da sua vista. Então eu posso ler aqui no Kindle por horas sem ter aquele cansaço, até mesmo sem ficar com dor de cabeça de ler, por exemplo, num celular que tem o reflexo, que tem o brilho do celular que joga aquela luminosidade no seu olho, normalmente perto, né, porque a gente tem o costume de colocar a tela mais perto, porque a letra está menorzinha. Então, as vantagens do Kindle, as principais vantagens do Kindle são essa. Mas além de tudo, ainda tem o fato de que os livros que você compra para o Kindle, eles são mais baratos do que os livros físicos. Então, se você tem o costume de ler muito, você pode estar comprando livros mais barato, certo? Você também recebe o livro na hora. Se você comprar no site da Amazon, você já adquire no mesmo instante o livro aqui no seu Kindle. Tem o fato também de que é muito mais fácil para você carregar. Eu mesmo tenho 10 livros aqui nesse Kindle. E toda vez que eu viajo eu levo ele, é como se eu estivesse carregando comigo 10 livros. Imagine se eu fosse efetivamente pegar 10 livros e colocar numa mochila para ficar carregando por aí. Ia ser muito trabalhoso, não é? Então aqui a gente tem essa vantagem de poder levar vários livros para vários lugares sem gerar grandes volumes e peso. E a última vantagem que eu enxergo também é que o livro, na forma digital, ele não se deteriora com o tempo. Eu tenho livros meus aqui mais antigos que já estão bem manchados, e, enfim, o papel está perdendo um pouco da textura, né? E aqui a gente não corre esse risco, a gente vai ter o livro para sempre no formato digital, ok? Então, essas são as principais vantagens do Kindle. Eu tenho o meu Kindle há muitos anos, eu já perdi as contas de quanto tempo eu tenho, e eu já li muitos livros nele. A quantidade de livros que eu já li nele e a economia que eu tive no valor da compra desses livros, com certeza já compensou o investimento que eu tive na compra desse Kindle aqui. Então fica aí também essa indicação de aquisição para quem estiver estudando, certo? Serve tanto para ler PDF de disciplinas que você esteja estudando, como também para ler qualquer tipo de livro que você queira. Agora vem aí uma dica para quem estiver estudando especificamente para carreiras policiais. Eu adquiri recentemente o Vademecum Policial da editora Foco. Esse Vademecum, além de ter todo o compilado de legislações, súmulas que são relevantes para os concursos policiais de forma geral, ele ainda por cima vem com as atualizações todas. Eu estou com a 13ª edição, que é a edição que foi lançada agora em 2023, certo? E uma coisa que eu achei bem legal nele é que ele realça, numa tonalidade mais escura, todas as últimas atualizações do último ano. Aqui, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, na legislação 9.503, a gente pode ver que tem uma parte aqui que está um pouquinho mais escurecida, que são justamente as novidades dessa legislação em relação a essa nova edição que surgiu agora do Vademecum. Então, se você já tem o costume de acompanhar as leis, já tem bastante tempo estudando, é uma forma rápida de você consultar o que tem de novo dentro daquele assunto, beleza? E além disso também, quando você adquire esse Vademecum, você tem acesso a todas as atualizações do ano seguinte. Então, é só acessar o link da editora Foco e aí você pode ter acesso a todas as atualizações em PDF ou vídeo que surgirem depois do lançamento desse Vademecum, beleza? Então fica aí também essa dica, o link está aqui na descrição do vídeo. E no mais, eu tenho algumas dicas de leitura que não necessariamente estão relacionadas a algum estudo específico, mas são livros que você pode levar para a vida, como um conhecimento externo, assim, que eu particularmente gostei muito de ter. O primeiro deles, que eu coloquei aqui na descrição, A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar, ele é um livro que mistura um pouco de filosofia com psicologia adleriana
e uma certa experiência de autoconhecimento, certo? Eu não gosto de dizer que é um livro de autoajuda, porque tem muitas pessoas que têm preconceito com livros de autoajuda, então eu prefiro dizer que é um livro para você se autoconhecer mais, beleza? Mas é um livro bem interessante. Se você gosta de psicologia, se você gosta de filosofia, vai te ajudar a pensar um pouco mais sobre si mesmo e pode te ajudar bastante numa experiência de autoconhecimento. Não vou dar muitos spoilers, se você quiser, acessa o link aqui e lê um pouco da sinopse dele, beleza? A Coragem de Não Agradar. O segundo livro, eu tenho ele em formato físico, é O Poder do Hábito. Ele é muito bom para quem está ingressando nessa vida de estudos, porque você precisa criar o hábito de estudar. E esse livro, ele é bem científico. Ele vai te mostrar de forma, usando a ciência mesmo, como é que surgem os hábitos, onde é que eles ficam armazenados, como é que você faz para se desvincular de um hábito que não é tão útil para você no dia a dia, entendeu? Então, é um livro que eu gostei muito da leitura, tanto que eu comprei a versão física dele, e também recomendo para você que quer se livrar de algum mau hábito ou quer adquirir bons hábitos na sua vida, certo? O Poder do Hábito. E por fim, minha última indicação de leitura é um livro de fantasia que eu gosto muito. Essa é a primeira versão de uma série de uma trilogia de 3 livros, obviamente. A primeira é O Nome do Vento, que conta a história da Crônica do Matador do Rei. E, enfim, também não vou citar muitas informações, se você quiser, depois clica no link, mas eu posso dizer assim com propriedade que é uma das fantasias mais interessantes e mais ricas que eu já li, que foram escritas este século, beleza? Então, é isso, fica aí a indicação, O Nome do Vento. E essas são todas as minhas indicações de coisas que eu utilizo no meu dia a dia de estudos, e você pode adquirir todas elas aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder acompanhar as nossas lives de estudo, vem estudar comigo também. E no mais, muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.